Glória a Deus, irmãos. Presta atenção. Aleluia. Olha só. A Bíblia diz, esse é um daqueles textos, irmãos, é um daqueles textos que a gente para refletir e começa a perguntar o que o Senhor está falando, né? Este texto é bem simples e ao mesmo tempo ele é filosófico também. Por quê? Primeiro ele diz, chegai-vos a Deus. E eu pergunto, como que eu posso me chegar a Deus? Se Deus é invisível. Lembra lá de Jó capítulo 23, versículo 3? Jó diz, se eu soubesse onde eu poderia achá-lo, então me chegaria ante o seu tribunal e exporia a minha causa. Se eu soubesse onde ele está. Ele está falando no sentido literal. Então, irmãos, onde está Deus? Como Ele é? Como Ele se manifesta? Como podemos nos aproximar dEle? Como é que você pode aproximar do Senhor? Perguntas bem simples e nós só podemos responder à luz da Bíblia. Amém? Todas essas perguntas são bem simples. Eu vou te dizer sim. Olha só. Pessoas com esse tipo de pensamento dizem assim, olha, talvez você já ouviu isso. Será que Deus existe? Já ouviu falar isso? Aí ele vem com aquele questionamento. Será que Deus não está vendo tanto sofrimento? Será que Ele não está vendo as guerras que estão acontecendo? Né? Será que Ele não está vendo crianças morrendo nas drogas? Será que Ele não está vendo as crianças se prostituindo? Claro que Ele está. E o Senhor também está vendo que muitas vezes é o pai que dá droga para o filho, é a mãe que põe a filha para se prostituir. Vai lá no Pará para você ver, naquela região do Nordeste. Nada contra os paraenses, tá? Será que o Senhor não está vendo e não os acontecimentos lá no Oriente Médio? As guerras, tem 2 guerras declaradas no mundo. Ucrânia contra a Rússia e Israel contra os terroristas do Hamas. Não é contra os palestinos, é contra os terroristas do Hamas. Então essas são grandes perguntas, irmãos. Nós podemos dizer, sim, Deus está vendo tudo, e Ele sabe tudo, e Ele pode tudo. Então por que Ele não faz nada? Porque Ele nos deu livre arbítrio. Quando Deus pôs Adão e Eva lá no Éden, será que Ele colocou cerca elétrica em volta daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal? Não. O que é livre-arbítrio? É o poder de cada indivíduo tem de escolher as suas ações. Você tem o poder de escolher as suas ações e o caminho que você quer seguir. Quantas vezes o pai e a mãe está chamando o filho para a igreja e ele não vem? Quantas vezes o pai e a mãe mandam o filho para a escola e ele não vai? Ou ele vai para a escola por um muro e vai para outro lugar? É uma escolha. É uma escolha que o ser humano está fazendo. Irmãos, veja bem essa pesquisa. Eu estava pesquisando e olhando, que o nosso tema é como nós podemos nos aproximar de Deus. Segundo uma pesquisa pelo Centro de Estudo Global do Cristianismo americana, há 5 anos estimava-se que existia de 30 e 40 milhões de desviados no Brasil. Eu acho que passa de 50, capaz. E os motivos para se desviar são variados. A instituição cristã Lifeway realizou um estudo e ela diz assim: segundo o levantamento do Instituto Lifeway,
abandonaram a casa de Deus por causa de mudança de situação de vida. E que é mudança de situação de vida? Transferência de cidade, divórcio, nascimento de filho, morte de alguém na família. Aconteceu alguma coisa e ele voltou a atenção para aquilo ali e deixou a igreja de lado. 37% dos entrevistados alegaram que foram desapontados por membros e pastores. 19% disseram que saíram da igreja porque estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. Tiveram descaramento de falar isso. 17% disseram que a responsabilidade da casa e a família contribuíam para o afastamento. Ou seja, muita tarefa, né? E conforme dados do CEPA, o Serviço de Evangelização para a América Latina, cresce a cada dia mais o número de sem igreja, ou chamado desigrejados. Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, mas eu não preciso de igreja para ser salvo. Eu não preciso estar congregando uma igreja. Isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. E o que é mais triste é saber que para cada pessoa que está aqui dentro dessa igreja, tem 2 que estão lá fora que já passou aqui. Se tem 50 membros, isso quer dizer que tem 100 desviados lá fora que era daqui. Isso em todas as igrejas, viu? Não é privilégio de um ou de outro. As pessoas estão se afastando de Deus por motivos banais. As pessoas não estão tendo tempo para Deus, não querem se comprometer com o Evangelho. Mas para que você conheça o Evangelho, não para você que já conhece o Evangelho, a pergunta é: você já leu Hebreus 10? Não dá para voltar atrás, irmão. Lá diz o texto: meu justo viverá pela fé. Se você voltar atrás, você não vai ser feliz nunca mais. Pega um desviado e veja como é a vida dele. Triste, vazia. Você nunca mais vai ser feliz lá no mundo, porque você foi escolhido pelo Senhor. Amém. Você orava, você cantava, você fazia parte do louvor, você adorava, você bendizia. Agora você está lá no mundo. E outra coisa, você nunca vai para o céu sem estar em comunhão com a igreja. Está em Mateus 16 e Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz: não deixar de congregar como é costume de alguns. Mas antes, diz o texto, passamos a demonstração, tanto quanto vede que o dia se aproxima. Ó, admoesta aquele irmão que não está vindo para a igreja. Ó, irmão, vamos para a igreja, vamos orar, vamos estudar a palavra do Senhor. Você, irmãos, não está com Deus se não aprender a obedecer a palavra do Senhor. Como é que você pode se aproximar de Deus se você não estuda a palavra? Como é que Deus se revela hoje? É através da Bíblia. Você faz suas escolhas e arca com elas. É ou não é? Isso é livre-arbítrio. As pessoas que quiseram sair da igreja por motivo da família, porque alguém entristeceu. Irmão, se você se entristecer com alguém aqui, eu vou te dar um conselho: não vai para a igreja nenhuma não. Porque aonde você for, tem problema. Porque quando você chegou o problema. Aonde o ser humano chega problema. É ou não é? Então a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, eu não posso esperar muito do meu irmão, do meu semelhante. Por isso que a Bíblia diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que amar como eu gostaria de ser amado. Mas se eu não amar, Jesus Cristo continuava amando do mesmo jeito. Por exemplo, Adão desobedeceu ao Senhor, desobedeceu? Comeu do fruto, ele pagou o preço? Pagou. Ele foi expulso do paraíso. Qual foi o preço dele? Ele teve que lavrar a terra. O
chegou, nunca tinha trabalhado, eu teve que inventar enxada. Provavelmente a enxada que a gente usa foi o Adão que inventou. Ele teve que inventar meio de lavrar a terra, ele teve que sair catando alimento. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele saiu do paraíso, mas Deus continuou de olho nele. Caim matou Abel, fez uma escolha, por inveja, e pagou o preço. E o preço foi caro. Você faz suas escolhas e arca com elas para o resto da vida. É por isso que quando a pessoa vai se casar, geralmente o padre, o pastor, o ministro, ele pergunta: é de livre espontânea vontade você está fazendo isso? Não é? Então o juiz fez isso, né? O juiz faz isso no cartório. Por quê? É de livre espontânea vontade, você está casando o que você quer. Aqui na igreja é diferente lá no cartório. Aqui é o que Deus uniu, não separe o homem. Só há um meio de separação infalível, que não tem problema nenhum. É a morte. Não tem outro. Os outros são tudo interpretativos. Se você ler nas epístolas paulinas, não tem nada de falando que se a mulher traiu, se o homem traiu, tem que separar. Não tem nada disso não. Tá? Isso é coisa da lei. Mas tem um assunto para outro dia. Então o casamento você tem que saber que é um compromisso que você está fazendo. É você que está assumindo. Da mesma forma, você que serve ao Senhor, você assumiu um compromisso com Deus. O ser humano, irmãos, está mais longe de Deus a cada dia. É triste. Muitos estão longe de Deus dentro da igreja. O irmão fala em línguas, o irmão sente a graça, o irmão sente mais. Por quê, irmãos? Qual que é o motivo? Cada ano se passa, o ser humano se afasta mais de Deus. Sabe por quê? Um dos culpados é os pais. Porque lá em Deuteronômio 6 fala que é a função do pai ensinar a lei para o filho. Não é do sacerdote, não é do pastor. É do pai, da mãe, que tem que ensinar a lei de Deus para o seu filho. Eu já contei aqui, eu li o livro, nesse livro lá, sobre a história de Paulo, dos judeus, quando o judeu imperava 6 anos de idade, ele ia lá para a escola rabínica para ser admitido. E como é que ele era admitido? Era só fazer matrícula, mesmo? Pegava lá, cita para mim os 10 mandamentos. E a criança tinha que citar os 10 mandamentos. E outras partes da lei. Principalmente que colocava lá na mesa, usar na porta lá. Ele tinha que citar a lei na ponta da língua. Quem ensinava para ele? O pai e a mãe. Por que José continuou fiel lá no Egito? Quem ensinou ele? O pai e a mãe, principalmente a mãe. Pai ensina seu filho. Escola dá conhecimento. Não dá educação não. Quem educa é pai e mãe. Quem educa é pai e mãe vara. Né? Quem educa é pai e mãe vara de goiaba. É ou não é? É. Dá conhecimento. É dever dos pais educar seus filhos. É dever do pai ensinar o filho a orar, ler a Bíblia. É dever do pai pegar a Bíblia e ler com o filho de vez em quando. Seja um modelo de cristão. Aí, para ser um modelo de cristão, você tem que ser aquele modelo que ora, que lê a Bíblia, que canta. Mas tem que ser aquele modelo que quando está nervoso, você não vai lascar aquele palavrão. Lembra quando a gente está muito nervoso que algo está errado? Aí você esquece que é servo de Deus. Aí você desce da cruz com a trava nas costas e começa a xingar e a praguejar. É hora de você dizer ao Senhor, é grande, o Senhor é poderoso, Deus está no controle da minha vida, vai dar certo. Amém. É fácil? Claro que não é. Eu falava para você que é fácil, mas não é. Porque a gente é ser humano. Você pode orar, jejuar, ler a Bíblia, orar bastante, mas você ainda continua sendo humano. Você vai falhar, você vai errar. Mas saiba que quando você errar e falhar, arrepender, Deus está pronto para te perdoar. Amém.
aproximar de Deus? De acordo com o Tiago, talvez você diga: pastor, eu acho que é orar, né? Ter fé. E eu te digo, sim, mas Tiago escreveu para o povo de Deus. Tiago 1:1. Que você cita Tiago 1:1? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Te pergunto, quem são as 12 tribos que Tiago escreveu? São as 12 tribos de Israel? Não. Era uma linguagem, era uma metáfora. As 12 tribos não é mais o povo de Israel. O povo de Israel ainda continua um povo especial. Mas o povo de Deus hoje é quem crê em Jesus Cristo, quem aceitou Ele, a saber os que creem no seu nome. Deus lhes concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Então quem crê no Senhor é povo de Deus. Amém. Tiago ensinou para a igreja do Senhor. Então quem tem fé, como que ele se aproxima de Deus? Vamos examinar o capítulo 4, versículo 1. Agora essa introdução, capítulo 4, versículo 1 em diante. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos eleitos, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e podeis alcançar, combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis, não recebeis, porque pedis mal para gastar os vossos deleites. Verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão a Escritura diz: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá uma graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitar-vos a Deus, esse é o diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8, nós já lemos, né? Olha só, irmão. Primeira coisa, deleite. O que é deleite? Prazer. É satisfação pessoal. A busca desenfreada, irmãos, que nós estamos tendo hoje, pelos nossos desejos, acaba prejudicando o próximo, acaba prejudicando a nossa fé. Amém. Porque se eu vivo por fé, o que é fé? Fé não é crer? O que é meu desejo? Não é meu sentimento? O que eu sinto, que eu tenho vontade? Então o meu sentimento vai contra a minha fé. A fé diz orai, a fé diz vai para a igreja. O sentimento diz: você está cansado, vai descansar, vai visitar alguém, né? Vai passear, não? Então a nossa fé, ela é inimiga do nosso sentimento, às vezes, nem sempre, mas às vezes. Então, como eu posso me aproximar de Deus se eu só penso em mim? Eu não estou pensando na igreja, eu não estou pensando na minha família, eu não estou pensando no meu irmão que está do meu lado, eu não estou pensando no bem maior, que é o bem da igreja do Senhor. Olha só, cobiça. Cobiça, irmãos, é um mal daqueles que não têm o Espírito Santo. Foi dito aqui sobre João Batista no começo. João Batista lhes importa que ele cresça, que eu diminua. Alguém falou: aquele que tu dava o testemunho, chamado Jesus o Cristo, as pessoas, tem mais gente lá com ele do que com nós. Ele está batizando mais gente do que nós. Tem mais gente lá ouvindo ele do que nós. O que João Batista disse? Importa que ele cresça, que eu diminua. Ou seja, o meu trabalho eu já fiz. Meu papel eu já cumpri, agora é a vez dele. Glória a Deus. Então a cobiça, irmão, não faz parte da vida de quem serve a Deus. Cobiça é querer o que o outro tem, né? Cobiça é cobiçar alguma coisa que eu não tenho condições.
Mas quem tem Jesus, ele aprende a agradecer pelo que tem. Como que eu posso me aproximar de Deus? Se você só sabe cobiçar o que não tem, e nunca agradece a Deus pelo que tem. E a inveja, que Tiago diz aí? Inveja, para quem não sabe, é um dos 7 pecados capitais. Né? E a inveja, irmãos, é uma maldição que é bem parente da cobiça. Mas Paulo diz aos Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. O que tem a ver esse versículo com inveja? Quando eu me alegro com o Senhor, quando eu me alegro a minha vida com o Senhor na minha vida, então eu não tenho motivo para invejar alguém, porque o maior bem que eu tenho é a minha fé. A minha maior riqueza é a minha fé. Se você ler o livro de Jó, os 42 capítulos, você vai ver que quando Jó perdeu 10 filhos, quando ele perdeu a saúde e riqueza enorme, ele não perdeu o seu bem maior, que era a sua fé. Se ele tivesse perdido a fé, ele não tinha orado pelos seus amigos no final, lá no capítulo 42. O homem permaneceu fiel. E ele ainda pôde dizer: se o Senhor me provasse hoje, eu sairia como ouro, porque eu sei quem tenho crido. Então você precisa entender que a sua fé é seu bem maior. Não é sua família, não é sua esposa, não é seu marido, não é o seu trabalho, a sua fé é o seu bem maior. Alegrar com a vitória do meu semelhante é ser maduro na fé. Porque Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. E esse pedir mal que Tiago diz, no capítulo 4, é quando a pessoa pede algo que não precisa. Ele está querendo aparecer. Sabe aquelas pessoas que estão endividadas? Mas ele está endividado porque o celular dele, ele acha que é defasado, ele vai lá e compra um outro. De 12 mil reais, parcela em 36 vezes. Ele compra para aparecer. O tênis, a calça, a camisa, tudo para aparecer. Eu preciso aprender a contentar com aquilo que eu tenho. Por isso a BP diz: mal não recebeis, porque para esbanjar de vossos deleites. E aí quando ele diz adúlteros e adúlteras, é um câncer dos nossos dias. É a destruição da família. Talvez você diga que ele está falando no sentido espiritual. Pode ser também. Mas é um câncer que está destruindo as igrejas. É o adultério espiritual. A amizade mundana. Vou adiantar um pouquinho. O que é a amizade mundana? Eu posso até ser colega das pessoas do mundo. O que é amigo? Amigo é aquela pessoa que eu chego na casa dele, eu posso abrir meu coração para ele. Ele conhece a minha vida, sabe a minha história. Ele conhece as minhas alegrias e tristezas. Esse é meu amigo. Quem é meu colega? Bom dia, boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Trabalha comigo, eu converso, coisas triviais com ele, mas a minha vida pessoal eu não conto, porque não é meu amigo. Isso quer dizer que você tem pouquinho amigo. Nossos amigos são pouquinho. Eu tenho poucos amigos. Por quê? Porque são poucas as pessoas que podem abrir o coração para ele. Então, a amizade do cristão é aquela que vai me ajudar a aproximar de Deus. Eu não posso ser amigo de quem está me afastando de Deus, da minha família, dos meus filhos. Porque você que é casado, você que é jovem, que tem amizade com alguém aí, que está te afastando dos cultos, dos trabalhos, da igreja. Cuidado com essa amizade. Aprenda a dizer não. Aí diz guerreais que ele está falando, nessa guerra, as guerras não. É um irmão lutando contra o outro. É um buscando poder. Cada um querendo ser melhor que o outro. Tem coisa mais ruim que uma pessoa querer ser melhor que o outro? Isso é horrível. E por fim vem com humildade. Deus resiste ao soberbo, dá por graça aos humildes. Você quer ter a graça de Deus? Seja mais humilde. Subir na presença do Senhor. Então qual o segundo passo para me aproximar de Deus? Tiago 4:11.
Olha aqui, esse versículo aqui, você tem que marcar ele na sua Bíblia. Você tem que ler ele todo dia na hora da oração. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Se julga, a lei já não és observador da lei, mas juiz. Mas o importante aqui é a primeira parte. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Como Tiago era judeu, ele explica a lei. Mas o mais importante é, vamos parar de falar mal do outro. Para de querer, como é que você pode aproximar de Deus, orar, se você está falando mal do seu irmão? Ninguém está orando por ele, Senhor, tem misericórdia do irmão, ele anda fazendo isso, fazendo aquilo, abençoa ele, põe arrependimento no coração dele, tira esse mal da vida dele. É isso que o crente tem que fazer, irmãos. Para de falar mal. No capítulo 3, Tiago fala sobre o poder da língua. Diz que a língua, ele chega a dizer que é um mundo de iniquidade. E no versículo 2, capítulo 3, 2, ele fala assim, olha, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Essa epístola são só 5 capítulos, mas vale a pena você ler ela, observando versículo por versículo. É uma das mais sábias do Novo Testamento. Aí no versículo 8 ele diz, com a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal contido, carregado de veneno mortífero. Aí eu pergunto, olha só, se não é o Espírito Santo nos dando a dica, mano, assim, qual foi o sinal e o símbolo que caiu nas primeiras pessoas que foram batizadas no Espírito Santo? O que pousou sobre cada um deles? Quem lembra? Línguas como que de fogo. Para quê? Para queimar sua língua. Você parar de falar mal do irmão. Parar de falar mal do irmão. O Espírito Santo quer queimar sua língua. Que esse pode te levar para o inferno. Então, ou seja, é só o Espírito Santo que não dá poder para domar a língua, irmão. É ou não é? Todo mundo falava da samaritana, falava? Jesus foi lá falar com ela, sentou na beira do poço, bebeu água com ela, conversou com a mulher, deu atenção, irmãos, a mulher foi transformada. O dia que alguém te perguntar qual foi o primeiro missionário da história, você fala mentira. Não foi um missionário, foi uma missionária. Foi aquela mulher, a samaritana foi a primeira missionária da história. Amém. Ela saiu, pelo menos que eu lembro agora, e chamou toda a sua vizinhança. Vinde ver de um homem que eu conhecia, ele falou toda a minha vida, será pelo Cristo? Então aquela mulher foi e evangelizou seus vizinhos. E olha que ela não era mulher de boa fama. Mas ela estava tão cheia da graça, ela não se conteve. Irmão, quando você estiver muito cheio, você não vai aguentar. Você vai querer falar para alguém. 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à sua imagem e semelhança. É Tiago 3:9. E no versículo 10, Tiago diz, de uma só boca procede bênção e maldição. E aí ele diz, meus irmãos, não é conveniente essas coisas serem. Quem se aproxima de Deus, irmãos, faça frear um pouquinho a língua. Pare de xingar, ou vou falar de coisas simples. Pare de xingar. Aquele xingamento, aqueles palavrão que a gente falava no passado. Vamos parar com eles. Outra coisa, o servo de Deus não pode reclamar. Pastor, mas a minha vida está ruim. Mas você está olhando para o material. Você é espiritual. Passa a agradecer a Deus porque o Senhor te salvou. Passa a agradecer, eu não sou desse mundo. Eu estou aqui de passagem. Para de reclamar. Eu não conheço uma pessoa que a vida mudou para melhor reclamando. Só piorou. Pare de falar
falar mal uns dos outros, como o Tiago diz. Acho que adianta eu ler a Bíblia. Acho que adianta orar. Sabe o que está lá em Tiago 1:22? Vai, coloca aí. Tiago 1:22, tem que ter escrito aí para você ver. Tiago é direto, não é meias palavras. Tornai-vos, pois, sede praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Eu gosto dessa versão aqui, ó. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Tem gente que está precisando se converter num praticante e não apenas ouvinte. Você cai em pé. Como a gente pode aproximar de Deus, irmãos? Pela oração, pela fé, pela obediência à palavra de Deus, com humildade, com sinceridade, dizendo: Senhor, eu preciso de uma transformação na minha vida. Senhor, eu tenho que mudar, Jesus, eu estou cansado, eu quero ser praticante da palavra. Como é que você se aproxima de Deus pela fé? Como é que você permanece na presença de Deus sendo fiel? Você tem muito tempo que não se aproxima de Deus. Eu quero te convidar a chegar aqui no altar, para você se aproximar